Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui nessa oração. Libera, Senhor, da tua palavra, do teu favor sobre as nossas vidas. Consagramos esse dia a ti e pedimos que a tua mão, Senhor, nos guie, que o Senhor nos direcione e que o nome de Jesus seja glorificado. Eu oro por toda pessoa, Pai, que precisa tomar decisões importantes, que precisa de uma direção, para que o Senhor guie a vida dela, para que o Senhor não a deixe confundida, o Senhor não deixa ninguém confundido. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Senhor revele o propósito dessa pessoa, a direção, a decisão certa, o Senhor dê sabedoria, o Senhor dê graça para ela. E também oramos, Pai, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, perdoamos os nossos ofensores, perdoamos aqueles que nos perseguem, que nos invejam, e te pedimos, Pai, afasta do nosso caminho e do caminho dos nossos todo espírito de inveja, de maldade. Tira, Pai, agora todo tipo de atrapalho do nosso caminho, desfaça o laço do passarinheiro, a arma forjada, a preparação do inimigo, e guarda a nossa entrada e a nossa saída, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E o Senhor me deu uma palavra. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. E a palavra que o Senhor me deu foi quando Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem em Jerusalém. Jesus deu o endereço. Jesus deu as coordenadas. Jesus foi proposital. E sabe por quê? Porque para o cumprimento de certas promessas na nossa vida, nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos estar no endereço certo. Há pessoas que dizem: onde eu for, Deus vai me abençoar. O que eu fizer, Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona. Tudo na nossa vida tem um propósito. A Bíblia diz que o dono dos nossos dias escreveu. Ainda na substância informe, Deus já nos conhecia. Ele tem um livro com todo o projeto, todo o desenho, todo o destino profético a respeito da sua vida. Você, claro, tem o livre-arbítrio, pode viver a sua vida, pode fazer o que você quiser, mas você tem que entender, existe um destino, um propósito de Deus para a tua vida. Nós podemos ignorar esse propósito, nós podemos viver longe desse propósito, é escolha nossa. Deus não nos obriga a amá-lo, Deus não nos obriga a amar o seu plano, o seu propósito, mas que existe um plano e existe um propósito, existe. E mesmo que você ache que o seu caminho e a sua vontade é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida, eu sinto lhe dizer que você está errado. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. É que o homem tem um pensamento, uma ideia totalmente equivocada sobre si mesmo. É aquela força que existe, que nós aprendemos com o mundo, né? Que eu posso, eu consigo, e se o outro se tornou alguém importante, eu também posso me tornar alguém importante. Mas, sabe, você tem que conferir se isso faz parte do teu propósito ou não. É por isso que Jesus orava para viver a vontade do Pai, viver a vontade do alto aqui nessa terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar e ele disse:
Orem dessa maneira. Orem para que a vontade de Deus se cumpra na vida de vocês. Pai, seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita lá no céu. Olha que tremendo, que extraordinário. Jesus orava para que a vontade do Pai se cumprisse. E então eu creio que existe um lugar onde você vai prosperar. Existe um lugar onde as coisas vão dar certo. Existe uma pessoa com quem você vai ser feliz, certo? No seu casamento. Existe os amigos certos. Existe os amigos certos. Existe também os mentores certos que Deus vai colocar na sua vida. Existe aqueles que vão abrir a porta para você, podemos chamá-los de porteiros do teu destino. Existem as pessoas certas no teu caminho. É por isso que nós temos que orar por tudo. Nós temos que orar para estar no lugar certo, para encontrar as pessoas certas. Nós precisamos orar pelos planos certos, pelos sonhos certos. Porque hoje as pessoas idealizam muito a vida. As pessoas idealizam demais as coisas. E elas dizem, é assim que eu vou fazer. É com tantos anos que eu quero me aposentar. É desse jeito. Ei, claro que você pode sonhar, você é livre para sonhar, você deve caminhar, você deve, correr atrás. Eu acredito em tudo isso. Mas se você orar para que a perfeita vontade de Deus seja revelada a você, o Pai vai te revelar. O Pai vai mostrar o caminho para você. Da mesma maneira que Jesus, ele disse para os discípulos, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Ele não os mandou para percorrer o mundo inteiro. Ele disse primeiro, passem por Jerusalém. Passem por Jerusalém. Passem por Jerusalém. A Bíblia nos diz, olha que tremendo isso, que quando Jesus estava aqui e ia de cidade em cidade, pregando o Evangelho, curando as pessoas, libertando os cativos, Jesus teve um momento da sua caminhada que está assim, escrito na palavra, e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. E ali em Samaria foi que ele encontrou uma mulher. E essa mulher que ele encontrou no poço, ela foi a chave para uma cidade inteira ter sido avivada, uma cidade inteira ter sido ganha. Por meio de uma mulher, uma cidade inteira foi impactada. Porque Jesus cruzou pelo lugar certo e era-lhe necessário passar por Samaria. Tem lugares que é necessário você passar. Tem reuniões que é necessárias você ter. Tem encontros que são necessários você ter com pessoas chaves, com porteiros do teu destino. E se nós entendermos isso, sabe por quê? Porque a gente perde muito tempo com reuniões improdutivas. Nós perdemos muito tempo na nossa agenda com coisas que não fazem parte do propósito de Deus na nossa vida. Tem lugares que você vai e tem coisas que você faz que viram em nada depois. Você concorda comigo? Tem lugares que você vai e reuniões que você se encontra e coisas, que você constrói que aquilo vira em nada. Aquilo vira em nada, aquilo foi só, um atraso para você. Aquilo foi uma hora errada na sua agenda, porque não acontece nada naquilo. Mas tem outros momentos, outras conversas, tem outras coordenadas que você cruza e as portas se abrem, as coisas acontecem muita coisa começa a vir daquilo de uma forma incrível. É por isso que nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo vai nos garantir que a nossa agenda esteja alinhada. A voz do Espírito Santo vai me garantir que eu ande pelo caminho certo, que eu esteja com as pessoas certas. É por isso que você tem que orar sobre tudo, inclusive sobre sua agenda. Hoje eu tenho uma agenda. Até o final desse ano eu tenho agenda. Ano que vem eu tenho uma agenda. Eu não consigo hoje pegar e eu vou viajar e vou para tal lugar.
Se eu não me preparar 1, 2 semanas antes, eu não consigo. Hoje eu vou estar em Americana, que eu tenho que ministrar em Americana. Vou estar numa igreja chamada Comunidade, agora me esqueci o restante do nome do pastor Levac, Mirko Levac. Estarei lá junto com ele. E faz um bom tempo que a gente marcou essa agenda, senão eu não conseguiria estar. E eu tive que gravar as coisas antecipado para poder estar em Americana hoje à noite, senão eu não consigo estar. Ou seja, você tem que entender, a nossa agenda, ela precisa estar alinhada com os céus, para que você não ande por um caminho errado, para que você, não venha a perder seu tempo. Porque aonde você espera, aonde Jesus manda você esperar, aonde Jesus manda você morar, aonde Jesus manda você trabalhar, você vai mais à frente do que a maioria. Nós precisamos andar pela agenda do céu. Nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre os próximos passos, os próximos empreendimentos, os próximos investimentos. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você vai fazendo. Você não precisa ficar totalmente parado, você vai trabalhando, você vai se movendo para cá, se movendo para lá, mas sempre consultando a Deus. Eu já tive, olha só o que aconteceu comigo, eu já tive reuniões marcadas com pessoas que Deus me mandou cancelar. E depois lá na frente eu vinha saber que aquilo ali era mais um golpe do que uma oportunidade. Já teve reuniões que eu tinha marcado, que podcasts, inclusive marcados, pessoas que vieram de longe para que eu estivesse no podcast delas, o Espírito Santo disse para mim, não vá, cancele. E eu tenho que dizer para minha secretária, ligue e cancela, porque o Senhor disse para mim não ir. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria conta e acaba mais perdendo tempo do que vivendo o propósito. Nós precisamos ter uma vida muito ativa de oração, para que o propósito do eterno se cumpra na nossa vida. Entenda, o plano de Deus é melhor do que o seu. O seu contém erros. O de Deus é perfeito. Por isso, siga as coordenadas de Deus. Se Deus mandou você, e eu sei, eu estou sendo, nesse momento, profeta na vida de alguém que está me ouvindo. Tem gente que está aí me ouvindo, que o Senhor disse para você ficar num lugar, e você não está querendo ficar. E Deus manda dizer para você, a vontade dele é perfeita. É claro que Deus não vai manter você aí a contragosto, mas a vontade dele é perfeita. Você pode não entender agora o que Deus está fazendo, mas confie na direção que Deus te deu, porque a direção que Deus te deu, ela vem completa. E muitas vezes, esse lugar que você está é só uma plataforma para o próximo nível que Deus ele vai te jogar. Por isso, confie nos planos do Eterno, confie nos projetos do Eterno. Eu tenho confiado e eu posso afirmar para você, Deus não erra nunca. Deus não falha nunca, Ele é perfeito em todas as coisas. Deus é maravilhoso. Eu sei que a gente chora, que muitas vezes a gente é como uma criança mimada, que não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer andar pelo nosso próprio caminho. Eu sei que você está gostando talvez da influência que você tem, mas você tem que entender que Deus muitas vezes muda a direção das coisas na nossa vida. Deus mudou as direções de tantas coisas na minha vida, Viagens que eu queria fazer, lugares que eu queria estar, eventos que eu queria fazer, e o Senhor, Ele foi mudando muitas coisas, Ele foi me direcionando, Ele foi movendo o meu coração e Ele foi me guiando à perfeita vontade dEle. E às vezes eu não sabia direito o que Deus estava querendo, mas eu andei e fiz o que Deus quis que eu fizesse e eu tenho colhido os frutos disso. Ande em obediência, ouça os comandos de Deus para a sua vida e você viverá coisas milagrosas no seu destino. Amém? Você crê? Escreva aqui nos comentários, escreva, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. Escreve aí, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. Escreve com fé essa palavra, eu preciso estar onde Jesus mandou eu estar. É uma palavra profética
E essa palavra é para muitos que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, vem e vamos andar juntos. Eu tenho oração às 6 da manhã e às 18 horas aqui no YouTube. Todo dia, às 9 da manhã, eu tenho uma palavra de direção que eu libero aqui. Então, não perca a oportunidade de estar com a gente. Vai ser incrível. Hoje, 9 da manhã, eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Amém? E hoje à noite, eu estarei em Americana, na Igreja Comunidade do pastor Mirko Levac. Ok? Se você conhece alguém de Americana aí, já chama ele aí para estar hoje à noite, às 19 horas, se não me engano, certo? É uma agenda que já fazia um tempo que estava marcada e eu vou estar lá servindo os irmãos essa noite. Eu quero declarar o Salmo 91. Eu tenho um recado muito importante para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Domingo, nós vamos ter um grande evento e uma grande ministração. Não só evento, mas ministração. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Você é nosso convidado a se tornar aluno da academia. Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e ali se tornar aluno da Academia Kingdom. Você vai receber direção para a sua vida, vai crescer espiritualmente, vai receber sabedoria de Deus, porque o que mais as pessoas elas me pedem é qual que é a direção que Deus tem para a minha vida nesse tempo. Estou vivendo coisas novas e não sei o que fazer. Bem, e se eu disser para você que dentro da Academia Kingdom você vai receber toda semana uma direção para a tua vida, uma direção, uma palavra nova, algo que vai se abrir para você. Por isso, eu convido você a viver esse caminho de crescimento espiritual. Vem, tenho certeza que você, como nosso aluno, vai mudar completamente a sua história, a sua vida, tá bom? E também, rapidamente, falando aqui dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, uma palavra para cada dia do ano, com direções de Deus para te abençoar. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Você é uma pessoa que sonha bastante? Tem sonhos que não são de Deus. Você tem que orar e discernir os que não são de Deus, mas tem sonhos que são de Deus. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no meu site, vai ser uma bênção na tua vida, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero dar também rapidamente aqui um testemunho, o testemunho da Daiane, e ela escreveu assim: desde o ano passado eu estava em tratamento para uma bactéria no estômago, muito difícil de eliminar. Eu fiz um tratamento, mas não obtive sucesso e precisei iniciar outro. Entrei na campanha Nada Faltando, Nada Quebrado, Tudo Completo, que inclusive encerra sábado agora, né? Encerra sábado a nossa campanha, o nosso propósito. Então não esqueça, sábado encerra e domingo começa um novo propósito, 14 dias orando pela prosperidade familiar. E hoje recebi o resultado da minha endoscopia, negativo para a bactéria. Estou curada. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Obrigado. Que o Senhor continue abençoando você e sua família. Deus abençoe. Fora o testemunho da Daiane, eu tenho recebido dezenas de testemunhos de pessoas curadas de alergia, para a honra e glória de Jesus Cristo. Não é eu que curo, Jesus Cristo cura. Muitas pessoas têm entrado em contato com a gente, de várias partes do Brasil, de fora do Brasil, pessoas que têm sido curadas de alergia. Por isso, se você conhece alguém que está com alergia, mande essa oração para ela, porque eu vou orar hoje por quem tem problema de alergia. O Senhor também me mostrou uma pessoa que está com uma forte dor no ouvido direito, que entrou aqui nessa oração, com uma forte dor no ouvido direito. Também o Senhor me falou a palavra meningite. Tem alguém aqui que está talvez num tratamento, ou está enfrentando esse problema, meningite. Eu quero declarar a cura sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com 7 pessoas, amém? Manda aí para 7, não para 8, nem para 6, para 7 pessoas. Manda para 7 pessoas agora, compartilhe
e que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Eu quero orar por você. Você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Foi Deus que te trouxe aqui. Certo? Existe um propósito para você estar aqui. Existe um propósito para você estar aqui. Você não está aqui por acaso. Não existe acaso. Certo? Então te inscreve no canal. Deixa a tua curtida aqui também para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. E vamos orar agora. E eu quero fazer uma pergunta. Quem de vocês que está enfrentando nos últimos dias, está enfrentando uma exaustão fora do comum? Quem de vocês que tem sentido de ir embora da cidade que Deus mandou você estar? Sabe por quê? Porque às vezes essa vontade não vem de Deus. Essa vontade vem do espírito de inveja contra você, da contrariedade, da resistência espiritual. Então me escute, eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero orar e vou mandar isso embora. Isso que tem atacado você. Isso que está tentando oprimir você, te entristecer, mexer com as tuas emoções. Eu vou orar por você agora. Amém? Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor me colocou aqui como intercessor. E eu quero apresentar diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando agora, junto, e está crendo que o poder de Deus está em operação. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. E oramos repreendendo todo espírito de inveja, de contrariedade, toda palavra maldita, toda praga, toda oração contrária contra essa pessoa, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua família, que esse mal não prospere em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Eu oro em nome de Jesus, para que o laço do inimigo seja cortado agora e que a vitória do Senhor venha sobre essa vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo, profetizando, Pai, um tempo de milagres, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, de abundância entrando nessa vida e nessa família. Senhor, nós oramos para que a vontade de Deus seja perfeita na nossa vida. Faça a Tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Por isso eu quero te pedir, Pai, alinha, que os nossos projetos estejam alinhados com os Teus planos. Nós te pedimos, Pai, que nada nos tire do Teu caminho, do caminho do favor. Coloca no nosso caminho as pessoas certas, as portas certas. Nos conduz, Pai, para o lugar certo. A bênção tem endereço. É assim que nós cremos. Por isso, Pai, nos abençoe no lugar que o Senhor nos mandou estar. E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, livra-nos agora de toda a opressão maligna, livra-nos da inveja, livra-nos do homem mau, livra-nos das intenções do inimigo contra a nossa vida e te pedimos proteção sobre nós,
sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, e que o Senhor libere da tua palavra de rompimento, o Senhor libere da tua palavra de vitória, de vida abundante sobre nós e sobre todos que estão ligados a nós. Pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, teu favor, e que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total e completa, no nome de Jesus Cristo. Sê livre, sê liberto, sê liberta, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada com essa oração. Compartilhe com 7 pessoas. Você foi abençoado, então abençoe. Sele essa bênção. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois às 18 horas.